Toda terça às 19 horas, horário de Brasília, e toda sexta às 10 horas, também horário de Brasília, você tem um encontro comigo aqui para a gente falar sobre correspondência jurídica. E a live de hoje é muito interessante. Hoje eu vou tratar dos principais trabalhos que o correspondente jurídico pode realizar. Por quê? Porque estamos às vésperas aí do 11º workshop do CAP. E o que acontece geralmente com esse evento? Muitas pessoas que desconhecem o trabalho da correspondência. Ah, peraí, eu esqueci de botar meu fone. Calma que o som vai ficar melhor. Eu esqueci. Comecei a live assim, então... Peraí. Oi, Yara! Vocês estão me ouvindo? Confirma aí pra mim se vocês estão me ouvindo. Que às vezes dá pau esse fone. Só coloca um okzinho aí, um joinha aí pra mim. Pra eu saber que tá todo mundo me ouvindo. Todo mundo me ouvindo, né? Beleza, beleza. Obrigada, Ana. Obrigada, pessoal. Obrigada, Yara. Obrigada. Então, gente, os principais trabalhos de um correspondente jurídico. Geralmente, às vésperas do workshop, muitas pessoas que não conhecem ainda o trabalho de correspondente, eles acabam se limitando, né, na atuação. Acham que correspondente é só cópia, é só protocolo, é só audiência. Tem umas pessoas que ainda nem conhecem o trabalho realmente, né, do correspondente. Então, vale a pena eu falar sobre esse assunto hoje. Então, eu não sei, você vai assistir agora ao vivo, deixa aqui os seus comentários, que no final, nos últimos 15 minutos mais ou menos, eu vou tirar todas as dúvidas de vocês e vou dar uma lida aqui no que vocês estão falando. E se você está assistindo no gravado, já deixa aqui também o seu comentário, que eu vou adorar ler o que você achou sobre essa live. Beleza? Rocha Lourismar tá falando que tá travando muito. Rosário. André tá falando de Manaus. Beijo pro pessoal aí. Vamos lá, gente. Então, agora eu não vou ler, tá bom? Os comentários. Eu vou deixar pra ler depois, tá bom? Cassiana, vai ficar gravada? Sim, vai ficar gravada. Tá travando pra vocês? Tem algumas pessoas que tá falando aqui, tá travando? Tá tranquilo? Beleza, tá tranquilo. Vamos seguir, então. Gente, então, no primeiro momento, eu vou responder assim, o que é o correspondente jurídico? Apesar de muita gente ter realizado a sua inscrição para o workshop, ainda está muito confuso o que é o correspondente jurídico. E, claro, se você jogar a definição na internet, vai aparecer lá no Juriscorrespondente, no Jurídico Certo, vai aparecer, de alguma maneira, a definição do que é o correspondente jurídico. Mas eu tenho a definição da Maria Fernanda do que é o correspondente jurídico. Ela é um pouco diferente do que você vai encontrar aí na internet, tá? Primeiro de tudo, a definição pura e seca, tá? O correspondente jurídico, ele vai fazer o trabalho do advogado, ou do contratante, ou do departamento jurídico, que não está na sua comarca, ou está, só que ele não consegue ir até o fórum. Então essa já é uma primeira dúvida que o pessoal manda. Eu sou da cidade X. Onde eu devo buscar os meus clientes? Eu devo buscar na minha cidade ou fora da minha cidade? E aqui é muito legal, porque se você trabalha numa comarca grande, na comarca pequena também, mas principalmente nas maiores, você pode sim fazer a prospecção de clientes da sua própria comarca, porque não necessariamente o escritório grande da sua comarca, ele consegue ter pessoal para fazer as diligências externas. Tá? Mas isso também é um conteúdo um pouco mais profundo, eu vou deixar para falar mais no final da live, tá bom? Mas o que é um correspondente jurídico? Ele é o profissional que vai realizar o trabalho, a contratação, seja ela qual for, fora do escritório para o escritório, ou no fórum, ou em órgãos administrativos, ou fazendo audiência, diligência, protocolo, e aqui eu vou falar muitas possibilidades do trabalho do correspondente, tá? Na live de hoje. Vou falar para quem é estagiário, vou falar para quem é bacharel e vou falar para quem é advogado. Então é bem completa a live de hoje, tá? Você tem que ficar até o final, beleza? Essa é a visão, essa é a definição que você vai encontrar na internet, pura e seca. Mas a definição que eu quero passar para você do que é o correspondente jurídico, ela vai além, que é como eu respiro esse trabalho, que é como eu vivo, tá, nesse trabalho. Para mim, o correspondente jurídico, ele é o profissional, ele é o braço direito
do contratante. Sabe o braço direito mesmo? Para o que ele precisar? Ele precisa de uma guia, ele precisa de um protocolo, ele precisa fazer petição, ele precisa de uma auditoria, ele precisa de uma audiência, ele precisa de uma sustentação oral, de um despacho, de uma certidão positiva, negativa com efeito de positiva, seja lá o que o escritório precise. Nós correspondentes, no meu entendimento do que é o correspondente jurídico, ele é um braço do escritório, ele é parceiro do escritório. Gente, o pessoal tá falando que tá travando, eu acho que eu vou desabilitar os comentários, porque talvez dessa maneira não trave, não sei. Vê aí o que vocês acham, gente, porque algumas pessoas estão falando que tá travando, né? Bom, esse é o primeiro ponto que eu quero deixar claro aqui pra vocês. Então, o correspondente, se você pensar assim, correspondente, ele é aquele cara só que faz cópia, faz só umas audiências, etc e tal. Na verdade, não. Na verdade, o correspondente, ele faz esses trabalhos, só que ele é um braço do escritório. E se você tratar a correspondência como um bico, tipo, faço só os trabalhinhos aí de correspondente. A correspondência vai te tratar também como bico. Fato. E eu vou falar sobre isso, tá bom? Agora, se você encarar a correspondência da forma que eu encaro, profissional, é um trabalho, é profissional, dessa maneira os seus clientes também vão te enxergar, tá? Isso é muito claro para mim. Então, o correspondente sendo o braço do escritório, você consegue pensar, sabe como? É o meu segredo, assim, é o que eu sempre penso. Meu foco, minha visão no trabalho da correspondência, ela é no sucesso do cliente. Não é assim, quais trabalhos o correspondente pode realizar? Não é dessa, a pergunta certa não é essa. A pergunta certa é, como eu vou me destacar como correspondente jurídico? O que é fundamental na correspondência jurídica? E na minha opinião, é você focar no sucesso do cliente. E o sucesso do cliente significa resolver as treta. Resolver as treta. Fernanda, que treta? As treta. A diligência difícil que ele te pedir, ou fácil, não importa. Resolver a diligência, resolver o protocolo, fazer a audiência, responder fora do horário, ser parceiro realmente do seu cliente. Isso é o foco no sucesso do cliente. E não outra coisa. Essa é a pergunta que vai te destacar na correspondência. Tá? Essa é a resposta que vai te levar para um próximo nível. Beleza? Bom, então o que é um correspondente jurídico? O ponto de vista da Maria Fernanda, agora vocês já sabem. É esse, tá? Agora, eu coloquei assim, como um correspondente deve se posicionar? E esse é a segunda grande pergunta que eu recebo. Porque essa pergunta, ela tá muito aliada a como eu consigo clientes na correspondência. E isso eu vou explicar detalhadamente lá no workshop, no dia 20 de janeiro, mas já dando uma prévia, bem assim, por cima, tá? Você deve se posicionar como correspondente jurídico e aqui eu vou te contar como que eu fiz. Eu me formei na faculdade lá, beleza, e tinha, sei lá, vou chutar aqui um número, tá? 70 alunos na minha sala. E até onde eu sabia, só eu era correspondente jurídico. Então, a partir do momento que eu resolvo trabalhar na correspondência, e eu tenho 70 pessoas que se formaram comigo, que estão, muitas delas, a maioria delas estava empregada, né? Cara, eu tenho 70 possíveis clientes. Foi o primeiro pensamento, assim, que eu já tive, eu e o Bruno, nessa sacada, logo que a gente começou a trabalhar como correspondente. Ou seja, vou falar para todo mundo que eu estou trabalhando como correspondente jurídico. Esse é o primeiro ponto que você deve saber. Então, como agora eu estou falando, como você deve se posicionar trabalhando como correspondente, conta para todo mundo que você é correspondente jurídico. Para todos os seus amigos. E aqui vai vir um ponto que assim, eu já vou te dar a letra do que vai acontecer, tá? Quem não tem sucesso na correspondência jurídica, vai falar para você que não vale a pena. Quem não tem sucesso, quem não ganha dinheiro na correspondência, vai falar para você que os valores são baixos, que os escritórios não pagam e que isso é desvalorizado, vai fazer mau drama. Só quem fala isso é quem não tem sucesso na correspondência. É a mesma coisa que falar que tá cheio de advogado, então não dá certo mais direito, porque não sei o quê. Quem fala isso é o advogado que não tá ganhando dinheiro. Então, cara, eu já vou te dar
uma letra aqui, tá? Agora que você tá me seguindo, que você tá assistindo as minhas lives, eu vou te falar. Muitas pessoas vão tentar fazer você desistir da correspondência. As pessoas vão falar assim: os processos digitais estão acabando com a correspondência, não vai mais ter, pagam mal. Vai falar tudo isso pra você. Elas vão tentar fazer você desistir. E quando alguém falar isso pra você, você olha com muito amor no olho dele e só pensa assim: entendi. Você não ganha dinheiro como correspondente e por isso você está tentando me persuadir. E tem gente que vai falar assim: não, mas eu sou seu amigo, eu estou te avisando, você vai investir nisso. Então eu só quero que você preste atenção numa coisa. Quando eu resolvi trabalhar na correspondência jurídica, há 8 anos atrás, sabe o que todo mundo falou pra mim? Todo mundo falou: mano, pera, você vai mesmo deixar a sua faculdade de Direito de lado. Você vai desencanar da faculdade. E outra, Fernanda, os processos eles estão digitalizando. Você não vai ganhar dinheiro como correspondente, você está perdendo seu tempo. Bom, isso faz 8 anos. E de 8 anos pra cá, eu já fiz milhões na correspondência. Milhões, literalmente. Então, se eu tivesse ouvido essas pessoas há 8 anos atrás, eu não teria conquistado nada do que eu conquistei hoje, materialmente falando. Isso sem contar tudo que eu aprendi a nível de empreendedorismo dentro da correspondência. Então eu já tô te dando essa letra, as pessoas vão falar isso pra você e você tem que entender que tá tudo bem, porque elas estão falando isso porque elas não têm sucesso na correspondência. É normal. Quando alguém fala que tal coisa não dá certo, é porque provavelmente ela tentou fazer aquilo e aquilo de alguma maneira não te falou. Não funcionou pra ela. Só que o que você vai ver aqui comigo, no meu perfil, no meu workshop, é como ganhar dinheiro na correspondência. Você vai ouvir de mim e vai ouvir de várias pessoas que eu vou trazer durante o workshop, fazer live comigo, de pessoas que ganham dinheiro na correspondência e ganham muito bem. Então são essas pessoas que você tem que ouvir, tá? Desencana dessas pessoas com a vibe negativa, que essas pessoas não vão te levar para o lugar que você queira. Entenda isso, você tem que estar acompanhado de pessoas que vão te levar para o próximo nível. Esse é o primeiro ponto que eu já quero deixar claro aqui para você nessa live, tá bom? Então, se posicione sem vergonha alguma falando que é correspondente. No começo, lá atrás, eu pensava assim, vou falar que eu sou correspondente, né? E muitas pessoas me julgaram. Né? Mas hoje eu falo com muito orgulho que eu sou correspondente. Sabe por quê, pessoal? Porque eu sei que o meu trabalho, ele é muito importante pro jurídico no país. E não é o meu porque eu sou Fórum Delivery e porque eu atuo no Brasil inteiro. Não. É o meu porque eu sei que sem o trabalho do correspondente jurídico, os grandes escritórios de advocacia que têm processo no Brasil inteiro, eles não conseguiriam trabalhar. Como pode um escritório, de Salvador, que tem 10 mil processos no Brasil inteiro, como é que esse escritório ia funcionar sem os correspondentes? Não ia funcionar, tá? Então eu tenho muito orgulho de falar o que eu faço e vou além, tá? A correspondência jurídica, a partir do momento que você decide trabalhar nessa área da correspondência, você é o empresário. Então esquece essa ideia que eu sou um correspondente, com vergonha. Brother, você é um empresário. Você tem um negócio, entendeu? Você toma suas decisões, você vai escolher o seu faturamento, ninguém vai mais dar valor pro seu trabalho. Ah não, Fernanda, dão sim. Eles falam que só pagam R$30 na diligência. Tudo bem, mas você pode pegar 100 diligências e fazer um puta de um faturamento. Você vai determinar quanto você ganha. E lá no mundo corporativo, não, você tem um salário. As pessoas dão valor pro seu trabalho. E acabou. A correspondente jurídica, você vai ser empresário. E se você tiver essa cabeça de empresário, as chances são que você vai crescer, tá? Ai, Fernanda, mas eu não quero ser uma logística igual a você. Tá bom, não precisa ser. Mesmo que você atue só na sua comarca, você já é um empresário. Olha aqui, a Maria Fernanda. Oh, Nexará! Qual o motivo para ter vergonha, Fernanda? Maria Fernanda, eu não sei se você já trabalha como correspondente jurídico, mas infelizmente, alguns advogados no fórum, eles olham feio para quem é correspondente. E eu já passei, eu posso contar aqui para vocês centenas de histórias que isso já aconteceu comigo, tá? E aí, o que acontece? O correspondente, ele acaba pensando assim,
né, eu não tô advogando tal, e as pessoas olham no fórum e falam, nossa, tá advogado fazendo uma cópia. E cara, é por isso que eu falo, porque eu já vivi essa experiência e eu falo pra todo mundo, não tenha vergonha, é um trabalho, você tá trabalhando e eu digo mais, você vai ganhar bem e você é um empresário. E é só por isso que eu tô falando, Maria Fernanda, porque eu sei que muitas vezes algumas pessoas olham e muitas pessoas desistem da correspondência por se sentirem embaraçadas no fórum. Eu conheço, eu recebo muitos relatos das pessoas. E eu afirmo pra vocês, primeira coisa, não importa qual seja o seu ofício, qual seja, e aqui nem falando da correspondência, orgulhe-se, você está trabalhando, tá? Você está trabalhando e você é útil a outra pessoa. E você tem que se orgulhar disso. Na correspondência jurídica não é diferente, tá bom? Mesmo que um advogado olhe pra você e fale, nossa, você é um advogado fazendo cópia, cara, eu não vou nem falar, eu não jamais falarei pra você responder, explode o cara, manda, xinga ele, porque eu não sou assim. Pelo contrário, todas as vezes que isso aconteceu comigo, eu olhei com compaixão pela pessoa. Falando, nossa, sou, tá tudo bem. Né? Coitado, ele não sabe o potencial trabalho que é um correspondente jurídico para estar falando uma coisa dessa. E também para aquelas pessoas que vão querer desencorajar vocês. Correspondência não serve, vai acabar, blá blá. O que eu falei na live anterior foi, eu tenho um projeto muito grande para 2020. E os melhores correspondentes do mercado vão estar dentro do CAP, eu não tenho dúvida disso. Tá? Então, se a correspondência acabar, se a correspondência mudar um dia, se você não estiver antenado nas mudanças, não estiver por dentro do que está rolando, você vai ficar de fora. Mas uma vez que você está dentro do trabalho, com outros colegas, atuando com consistência, não tem a menor possibilidade desse trabalho acabar. Ele pode mudar, mas acabar ele nunca vai. Então você pode ficar tranquilo se você está decidindo investir na correspondência, porque esse trabalho ele não vai acabar. Ele pode mudar. E aí cabe a você ficar ligado nessa mudança, assim como a advocacia. A era 4.0 está aí e está tudo bem, né? Você vai ter que se adequar. Maria Fernanda, não sei se eu respondi a sua pergunta, eu achei interessante falar, interromper até o que eu estava falando, porque eu sei que as pessoas pensam assim, agora eu vou parar de ler e vou voltar aqui para o meu conteúdo, beleza? Bom, então você já sabe agora o que é um correspondente jurídico, você já sabe também como um correspondente jurídico deve se posicionar, que é, as pessoas têm que saber que você existe. E aí, em uma próxima live, eu vou falar sobre cartão de visita, WhatsApp, aquele cartão no WhatsApp, posicionamento através de site, através das redes sociais, tudo bem? Mas o cartão de visita, algumas pessoas falam assim, o cartão de visita tá acabando, tá. Pode ser. Tá, mas eu ainda valorizo muito a troca de cartões. Não tem uma vez que eu vou pro fórum que eu não troco cartão com alguém. Com alguém que esteja ali na sala, na antessala. É claro que aquele cartão pelo WhatsApp, ele é muito legal, ele é. Mas aí você precisa ter o número do WhatsApp da pessoa. E outra, às vezes é meio invasivo você mandar um WhatsApp pra uma pessoa que você não tem tanto contato assim. Sabe? Você mandar um WhatsApp, não sei, eu às vezes acho um pouco invasivo. Mas o cartão, numa rodada de negócios, no network, lá aguardando uma audiência, ele é uma coisa que você vai usar. Então tenha sempre em mãos o seu cartão como correspondente jurídico, tenha. Mas Fernanda, eu não tenho OAB. Eu também não, e eu tenho um cartão. Depois no final da live eu pego o meu cartão e eu vou mostrar pra vocês, tá? Cartão de correspondente jurídico, não tem essa, tá bom? Então faça as pessoas conhecerem o seu trabalho. Os seus colegas da faculdade, os seus colegas na roda de amizade. Fernanda, mas sei lá, meus amigos nem contratam correspondente, não tem processos. O correspondente não faz só isso, tá? Tem as demandas extrajudiciais, que eu vou falar daqui a pouco, que não necessariamente só um escritório de advocacia pode pedir. A sua tia pode te pedir. Seu primo que mora em outra cidade pode te pedir uma diligência. Por isso que é muito importante todo mundo saber qual é o seu ofício, qual é o seu trabalho. Deixa eu tomar uma aguinha. Elis, eu não sei se você tá na live, mas tô usando o seu copinho que você me deu de presente, Você falou pra ser o copinho oficial da live, eu tô usando. Vamos lá. Aí, pronto. Próximo tema aqui, Como que a correspondência pode me trazer experiência? E aí eu vou começar já a falar dos trabalhos que o correspondente jurídico pode fazer, tá? Mas como a correspondência pode trazer experiência? Eu não sei se você já fez estágio durante a faculdade,
ou se você fez estágio em uma área e aí você foi dispensado por algum motivo do escritório e você não tem experiência em outra área e você deseja ter experiência em outra área. Pode acontecer de você nunca ter feito uma audiência. Quem aí se formou e já fez alguma audiência durante a faculdade? Quero ver quem já fez audiência durante a faculdade. E sim, é um trabalho que o estudante pode fazer. Audiência como preposto. Então você se forma e fica assim, ó. Uau! O que é uma audiência? Para onde eu vou? Que lado que eu sento? O que eu vou fazer da minha vida? Que documento que eu tenho que levar? O trabalho da correspondência, ele vai te preparar para a audiência antes de você ter os seus clientes na advocacia. Não que você possa errar na correspondência, não é isso. Eu estou falando de ganhar experiência, de saber se posicionar numa audiência. Você consegue ter clientes antes de ter cliente, né? É muito louco isso. Na correspondência você pode ter cliente antes de ter cliente na advocacia e você consegue se preparar. Eu conheço muitas pessoas que tiveram experiências na parte de contratos durante a faculdade, no societário, e nunca tinha ido para um fórum, não sabia assim, despachar com o juiz, chegar no balcão, pedir o número do processo, processos físicos, né? Ou então fazer algum procedimento com o oficial de justiça, acompanhar o oficial, ou então fazer alguma emissão de posse junto com alguma imobiliária. Ó, tá cheio de gente que nunca fez isso. E isso é prática. Então, a correspondência, além de você ganhar dinheiro, você vai ganhar experiência. Porque o que você aprende na faculdade de Direito é teoria. Teoria. Tudo aquilo que está no livro é lindo, maravilhoso e você tem que saber. Só que aquilo é teoria. Na prática, a coisa funciona muito diferente. Na prática, aqueles prazos processuais do Código de Processo Civil que o cartório tem, que dá para despachar, aquilo lá na prática muitas vezes não funciona. Você tem que ter experiência de cartório para entender como é que a coisa funciona. Para entender que você tem que ir lá, conversar com o cartorário, para o processo andar, né? Se você não tem experiência no fórum, não tem como você saber isso. Então, a correspondência ela vai te trazer, financeiramente falando, vai ser rentável, você vai ser pago para ganhar experiência, vamos chamar assim, tá? E também vai ganhar dinheiro e a experiência que a faculdade muitas vezes não traz. A não ser que você tenha sido um estagiário de um grande escritório, com contencioso, que tinha processos físicos, que você tinha que ir pro fórum fazer relatório. Sabe como é que eu fazia antes, gente? Na minha época, olha que velha, na minha época, lá em 2006, quando eu entrei na faculdade, não tinha câmera fotográfica para bater foto de processo. Então, o meu chefe mandava eu ir pro fórum fazer relatório do andamento processual. O que hoje pede pro correspondente assim, foto a partir de folhas 200. Na minha época era, Fernanda, vai ver o andamento do processo e traz um relatório a partir das folhas 200. Era assim, né? Agora já você pode bater a foto. Mas enfim, isso tudo é experiência. Se você trabalhou em um escritório que você não tem experiência, a melhor forma de você ter experiência na sua vida é trabalhar como correspondente jurídico. Várias pessoas aqui do Instagram, que talvez vocês conheçam, a Mari, do Carta Jurídica, a Brenda, do Advogado de Família, o Bruno Soper, do Advogado Atuante, todos eles já trabalharam como correspondente no começo da carreira, justamente para ganhar dinheiro e para ganhar experiência. Pode mandar um direct para eles. Já fiz live com eles e eles vão confirmar isso para vocês, tá? A experiência é top. Então, beleza, vamos lá começar então os trabalhos que um correspondente pode fazer. E eu quero começar a falar sobre os trabalhos que um estudante de direito pode fazer, tá? Vamos começar a falar sobre isso então. Fernanda, sou advogado, eu sou bacharel, o que me importa o trabalho do estagiário? Fica na live que você vai entender por que você, advogado, e você, bacharel, precisam saber o que um estudante pode fazer, tá? E principalmente você que é advogado, também precisa saber o que o bacharel pode fazer. Então fica aí que já tudo vai fazer sentido daqui a pouco. Primeiro, gente, o estudante, assim como o bacharel, e eu vou nivelar os dois trabalhos, vamos dizer assim, puramente por uma questão técnica, tá bom? O bacharel já se formou, ok, tem mais conhecimento jurídico do que o estagiário do primeiro ano. Óbvio, ele é bacharel, então ele já fez os 5 anos da faculdade. Beleza, então não é isso que eu tô falando aqui, eu tô falando trabalho. O que o trabalho de correspondente, o estagiário e o bacharel pode fazer? Porque sim, eles podem fazer exatamente as mesmas coisas. Então calma, não surta. Estagiário pode fazer audiência? Pode, como preposto. Bacharel pode fazer audiência? Pode, como preposto.
Estagiário pode fazer fotocópia de processos? Pode, desde que não esteja sob segredo de justiça. Bacharel pode fazer fotocópia de processo? Pode, desde que não esteja sob segredo de justiça. Então percebam, eu só dei 2 exemplos, eu vou dar muito mais ao longo dessa live, mas é muito parecido os trabalhos do bacharel e do estagiário. Talvez a única diferença efetiva assim, que vai ter mesmo entre os dois vai ser de capacidade técnica relacionada ao direito e nem vou falar sobre experiências, porque eu conheço muito estagiário do 3º ano que sabe muito mais do dia a dia do fórum do que às vezes um bacharel que não fez estágio. Então é muito difícil eu falar essa questão técnica, tá? Mas sim, a grande maioria das vezes o conhecimento técnico do direito, talvez o bacharel saiba mais do que o estagiário. Mas eu não vou generalizar isso, tá bom? Agora aqui a gente está falando de trabalhos. Então o que pode fazer um correspondente jurídico? Pensando naquela imensidão de possibilidades que eu dei para vocês no começo da live, que foram: seja o braço direito do escritório. Ponto. Então isso, cara, já vai te abrir um mundo de possibilidades de trabalho. Na minha cabeça, eu faço o que o cliente quiser, tá bom? Qualquer trabalho, petição, auditoria, sei lá, certidão, audiência, diligência, protocolo, o que o meu cliente precisar e eu tiver expertise, eu vou fazer. O que eu não tiver a expertise, eu não vou fazer? Não, eu vou estudar e vou fazer. Aí que tá. Porque quando eu comecei, eu não sabia também fazer muitas coisas. Mas eu aceitei o desafio e estudei. E consegui hoje desenvolver áreas dentro da Fórum Delivery que eu consigo desempenhar tranquilamente. Como uma área, eu já tive uma área dentro da Fórum Delivery, que era uma área de acordos. Então os clientes passavam uma relação de processo para a gente fazer acordo. Hoje não temos mais essa área, mas eu vendo isso como um serviço da Fórum Delivery porque eu tenho a expertise de fazer. É lógico, eu também tenho, Fernanda, é só ligar e fazer acordo. Não, eu tenho a expertise organizacional para fazer isso. Eu sei como planilhar, eu sei como dar baixa, eu sei como cobrar, eu sei como falar no telefone, eu sei os gatilhos que você tem que usar no telefone. Isso é expertise. Isso é expertise. É bem diferente. Então hoje eu não tenho isso na Fórum Delivery porque nenhum cliente precisou. Se algum cliente um dia me ligar e falar assim: Fernanda, eu tenho, sei lá, uma base de 3.000 processos aqui que tá morta. Você quer essa base para liquidar? Você vai ganhar em cima dos acordos que você fizer. Eu consigo pegar, porque eu sei fazer esse tipo de trabalho. Mas antes eu não sabia, eu desenvolvi a expertise, tá? Então vamos lá. O estudante de direito pode fazer o quê? Pode fazer diligência de cópia de processo físico. Mas Fernanda, não tem mais processo físico. Tem processo físico. E se não tiver na sua comarca, tem em outra. E não necessariamente você precisa trabalhar só na sua comarca, mas isso é um outro papo que a gente pode ter numa outra live, tá bom? Mas a priori, cópias de processo, tá? Cópias de processo digital também o estagiário pode fazer, Fernanda? Bom, aí muitas vezes você vai precisar do token, né? Então, se você tiver um parceiro advogado que você consiga usar o token dele para ter acesso dos processos digitais, você pode também vender esse trabalho. Mas aí você vai precisar do token, tá bom? Fernanda, quem que pede cópia de processo eletrônico? Imagina, só o cliente entrar lá e ver. Gente, tô careca de ver cliente pedir cópia de processo eletrônico, porque às vezes ele não está habilitado naquele tribunal. Então, o escritório é, sei lá, de Salvador, e ele precisa de cópia de um processo no Paraná. Ele não está habilitado no sistema do Paraná. Ele não sabe nem como fazer isso. Mas faz pedir para o correspondente fazer. Então, sim, existe. É menos pedido assim? Não sei. Depende do cliente. Tem o cliente que realmente não teve interesse nenhum de pegar e se habilitar nos tribunais no Brasil. Eu tenho um cliente que se habilitou em todos, menos no Piauí, que é presencial, mas em todos. Então ele vai e pede cópia do processo eletrônico. Tá tudo bem. Então o estagiário pode fazer isso. O estagiário pode fazer protocolo? Pode, desde que venha assinado. Aí tem esse porém, tá? Você como estagiário ou como bacharel não pode assinar a petição, tá? Só quem pode assinar a petição é o advogado. Subestabelecido, por sinal, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas, se o cliente já mandar assinado, é só você imprimir e ir pro fórum fazer o protocolo.
E o eletrônico, Fernanda? Se você tiver o token de um advogado parceiro, você pode fazer o protocolo também como estagiário. É tipo um ato, entendeu? É só você ir lá e fazer o protocolo eletrônico. Mas aí você vai precisar do token. Já o processo físico, é só você imprimir e ir lá e fazer o protocolo. Então pode fazer. Auditorias de processos, dá para fazer. Aí, às vezes, a auditoria, você precisa de um conhecimento técnico naquela matéria. Então, se você não tiver, aí você vai precisar dar uma estudada. Mas também não tem nenhuma diferença, por exemplo, um advogado fazer uma auditoria técnica e um estagiário. Se o advogado também não tiver o conhecimento técnico daquela matéria, vai dar na mesma, tá? Mas a auditoria dá para fazer também. Tô tentando pensar aqui nos judiciais, tá? As audiências como preposto. Mas, Fernanda, eu posso ir sem advogado? Pode, no PROCON. Quem vai definir se você vai sozinho ou se vai com o advogado é o seu cliente, não é você. Se você receber... Eita, que tamanho do bicho. Se você receber uma contratação de uma audiência como preposto no PROCON, você não precisa levar advogado. Seu cliente está mandando que é só preposto. Se você receber uma contratação de preposto e advogado no JEC, e você é estudante ou bacharel, você pode ir como preposto, e aí é legal você fazer uma parceria com algum advogado para você não perder essas contratações. Porque o ideal, o que os contratantes buscam, e eu falo porque eu sou contratante, tá? Quando o contratante precisa de um advogado e preposto, ele não quer contratar um advogado lá e um preposto lá, por várias razões. Financeiro, principalmente. É muito trabalho pagar para dois correspondentes diferentes. Entendeu? Então, o que os contratantes buscam, na maioria das vezes, é uma contratação de advogado e preposto, casadinho. Então, se você não é advogado, a minha sugestão é que você faça uma parceria com algum advogado para não perder essas contratações. Senão o cliente vai pensar assim, eu tenho 3 audiências na mesma comarca, no mesmo dia. Uma para preposto e 2 para advogado e preposto. Puta, aquele correspondente lá, ele é só preposto, ele não tem advogado. Vou mandar uma só para ele, 2 pro outro? Vou mandar as 3 pro outro. Aí você perdeu as 3. Ao passo que se você tiver uma parceria com um advogado, você ganha as 3. O seu cliente, ele não pode ficar com aquilo na cabeça. Aquele correspondente, ele só faz aquela coisinha. Ele não faz aquela outra coisinha. Porque, sério, pra gente que é contratante, é mó treta isso. O ideal é que o correspondente, ele faça tudo que eu quiser. Entendeu? Tudo que eu precisar. Então, vai lá, se você é estagiário ou se você é bacharel, faz uma parceria com um advogado e abre o seu leque de contratações, tá bom? Então, pode fazer como preposto. Pode despachar? Pode despachar. Quem aí, não sei, é que agora eu não tô lendo as coisas, né? Mas não sei se vocês viram, em novembro eu fiz uma live com o Dr. Zé Andrade, todo mundo deve conhecer, né? O Dr. Zé Andrade. E nós falamos sobre despacho. E essa foi uma pergunta que fizeram para ele na live. Doutor, todo mundo pode despachar uma petição? Quem pode despachar a petição? Só advogado? E a resposta dele, que é magistrado, foi: não, qualquer um pode despachar a petição. Tá? Claro que muitas vezes alguns juízes vão exigir que a petição esteja assinada, então você já pede, se você é bacharel ou estagiário, já pede a petição assinada para o seu cliente. Aí você vai lá despachar. Mas alguns não, então você pode ir lá despachar. Claro que aí eu só tenho uma ressalva, tá? De despacho. Os trajes, tá? Os trajes. Raramente, quando você vai despachar uma petição, eu já fiz vários despachos, centenas de despachos já em 8 anos de correspondência. E assim, nunca, nenhuma vez sequer, quando eu parei para entrar no gabinete do juiz, ele olhou e falou assim: qual que é a sua OAB? Nunca falou. Nunca falou. Eu batia na porta e falava: excelência, eu vim despachar. E aí ele recebia. Ou não recebia, tudo bem, mas não é porque eu não era advogada, não era por isso, é porque, sei lá, tem juiz que não recebe. Certo ou errado, tem juiz que não recebe. Mas o estagiário e o bacharel pode despachar uma petição, tá bom? O que mais? Isso os trabalhos, assim, judiciais, tá? Eu tô falando auditorias, né, que eu falei, acordo e tal. Agora, os processos, as solicitações extrajudiciais, elas são muitas. E assim, é impossível listar aqui todas elas. Mas só para você ter uma ideia, certidões em cartórios são certidões extrajudiciais, tá? Qualquer um pode fazer.
movimentação na JuSesp, nos órgãos, né, que trabalham com direito societário, não precisa ser advogado. Estagiário, bacharel, tem gente que nem é do direito. Né, você fazer abertura e fechamento de empresa, ou então protocolo de atas de assembleia na junta comercial, não precisa nem fazer direito, tá? Agora, se você faz direito, é melhor ainda, né? Porque você já tem um conhecimento a mais para oferecer para o seu cliente. Mas esse tipo de trabalho não precisa. E são vários trabalhos que você pode fazer como estagiário e como bacharel dentro do direito, né? Como certidões, ou fora do direito, e tem um monte de coisa. Eu sempre cito o exemplo de quando me solicitaram uma certidão de batismo. Então a diligência era na igreja. A diligência na igreja, gente. Porque a pessoa ia casar e precisava da certidão de batismo, que era de outra comarca. Olha que louco. Então aí são várias opções. E é por isso que eu falo, tenha a mente aberta para entender que o correspondente vai muito além da cópia. Quando você tem a sua mente aberta na visão de que o correspondente ele é parceiro do cliente, muitas portas vão se abrir para você na correspondência. Você vai parar de acreditar que é só uma coisa e vai passar a entender que você vai fazer o trabalho que o seu cliente pedir. O peticionamento é um dos trabalhos. E isso é muito legal, porque não necessariamente você vai assinar. Então, esses escritórios que contratam para fazer peticionamento, normalmente você só faz a petição e você devolve a petição e o escritório imprime, assina e faz o protocolo. Processo físico, tá? Ou às vezes até processo digital também. Então não precisa necessariamente da OAB. Mas se o escritório exigir que além da petição você protocole, além de ser 2 atos, no meu entendimento são 2 atos, mas aí vem a boa e velha parceria com o advogado que eu falei. Pega um advogado e ele vai assinar as petições e você conclui a solicitação. Beleza? Então eu falei aqui muito sobre estagiário e bacharel. E você que é bacharel, cara, eu vou dar uma visão aqui muito top da parada. Para quem é estagiário, o trabalho como correspondente vai te deixar anos-luz de quem não atua como correspondente depois que você se formar. Porque, cara, tu vai fazer audiência antes de se formar na faculdade. E você vai ser empresário antes de você se formar na faculdade. E você vai ter cliente antes de se formar na faculdade. Fala pra mim qual é o trabalho de estagiário que te possibilita ser empresário antes de se formar. Nenhum na área jurídica. Claro que você pode abrir uma padaria. Tô falando na área jurídica, nada, nenhum. Correspondência é o único trabalho. E você vai despontar, porque você já fez audiência, já foi empresário, já tratou com cliente, sabe mandar e-mail, sabe falar no telefone, sabe fazer network, frequenta eventos, tá no fórum toda hora, conhece o cartorário, conhece o juiz, e você só é um estagiário, nem se formou. Imagina quando você se formar. Entenda o poder da correspondência, não é tá? E aí tem gente que faz estágio no escritório, meio período, e o outro período trabalha na correspondência. Eu tenho uma aluna que ela trabalhava num escritório e na hora do almoço ela fazia as diligências. E só na hora do almoço ela conseguia um extra na correspondência de R$2.000 por mês. Foi quando ela tomou a decisão de sair e abrir a própria empresa dela de correspondente. Uma aluna minha, tá? Então, assim, correspondência é o poder, gente. Agora, para quem é bacharel, não precisa nem falar, né? Bacharéis, não desistam do seu sonho. Não desistam do direito. Não desistam. A OAB vai chegar. O seu momento vai chegar. Muitas vezes as pessoas ainda não passam na OAB pela cabeça, ficam nervosos. Muitas vezes sabem o conteúdo, mas ficam tensos. E sabe por que fica tenso? Eu sei, né? Palavra aqui de quem aconteceu isso. Porque você precisa do dinheiro e você só consegue o dinheiro quando você passar na OAB, e aí você não passa na OAB, e aí você fica, porra, pra que eu fiz a faculdade inteira de direito? Então, eu preciso de dinheiro e ninguém consegue me contratar. E os empregos que eu consigo aí como bacharel ganham R$1.500. Você já é formado. Então, bacharéis, não desistam do sonho de vocês. A correspondência, ela vai ajudar você a ganhar dinheiro e ganhar experiência e vai te trazer paz até você ser aprovado na ordem. Calma. Tem muita gente que desiste e fala, eu já prestei 4, 5, 20 vezes e eu nunca sou aprovado, eu não vou mais trabalhar na área jurídica. E pá, vai embora.
Pô, tu fez 5 anos, cara. Calma. Eu sei que o desespero é grande de quem é bacharel. Eu sei. Eu sei. Oi, eu sei. Quem assistiu minha live aí de semana passada sabe da minha história. Eu sei como é desesperador você se formar e não passar na ordem. Eu sei que você precisa de dinheiro. Calma, usa a correspondência. Se você trabalhar como correspondente, atuando, né, como correspondente ainda bacharel, presta atenção, você ainda vai estar na sua área, você ainda vai estar atuando no direito. E você não vai estar parado, você não vai ficar enferrujado, você vai estar lá no fórum, você vai despachar, você vai fazer audiência com o juiz, você vai se empoderar, você vai lembrar todos os dias que você fez a faculdade de Direito. E vai ganhar dinheiro. E quando você vai ganhando dinheiro na correspondência, isso vai te dar paz para você estudar para a ordem. E quando você passar na ordem, aí você vai ser advogado e com um monte de cliente na correspondência. Pá! Seu raio de atuação vai aumentar muito. Eu tenho um correspondente, uma graça ele. Nosso correspondente há anos, nem sei quantos anos. Acho que desde o começo da Falando Delivery. E ele era bacharel. E eu nem sabia. Gente. Olha que sacada legal. Muitas vezes, seu contratante não quer nem saber se você é advogado, se é bacharel, se é estagiário, não quer saber. Ele quer uma cópia de um processo físico, não importa se é bacharel, tá? E aí ele já era o nosso correspondente há anos. E um dia, ele me mandou uma mensagem linda, que eu chorei, né, no WhatsApp, e falou assim, fui aprovado na ordem. E assim, já tinha uns 3 anos que ele era o nosso correspondente. E ele já era mais velho, ele não era mais, né, jovem, assim, mais velho. Sei lá, deve ter uns 30 anos, não sei quantos anos ele tem, mas ele é mais velho. Tem família e tal. Aí ele mandou uma mensagem assim, eu fui aprovado na ordem. Aí eu falei, caraca, que top! Eu queria te agradecer por todos esses anos de parceria, que você passou muitos trabalhos pra mim, então eu pude ter dinheiro pra estudar, nananana. Mandou uma mensagem muito fofa pra mim, eu fiquei muito emocionada. E eu falei, tá vendo, gente? Tá vendo? Calma! Então, bacharéis, não desistam. A correspondência é pra vocês, tá? Tem coisas que vocês não vão poder fazer, mas o que vocês não puderem fazer, façam uma parceria com o advogado, tenham paciência, estudem. A hora de vocês vai chegar. Fiquem tranquilos. Dá pra trabalhar. Eu sou bacharel e eu ganho muito dinheiro na correspondência. Dá. Então a pergunta que não quer calar. Dá pra trabalhar na correspondência sendo bacharel? Sim, dá. E muito. E isso vai te empoderar. Não vai deixar você esquecer que você fez a faculdade. Não vai deixar você ficar caído, triste. Você vai estar lá na ativa até você passar. Tá bom? Essa é a mensagem que eu quero passar para os bacharéis aqui hoje de plantão. E finalmente aqui agora para os advogados. O que eu tenho para falar para os advogados? Advogados, vocês podem fazer tudo. Tudo o que o estagiário e o bacharel pode fazer, você também vai poder fazer. E lembra quando eu disse lá no começo da live, o que importa, eu sou advogado, o que importa eu saber o trabalho do estagiário e do bacharel? Pausa para tomar água, porque agora é muita emoção. Eu vou te falar. Se você é advogado, você pode contratar um estagiário para te ajudar nas diligências, tá? Ou um bacharel para te ajudar nas diligências. Porque uma coisa é você sozinho, outra coisa é você e uma pessoa. E quando eu fiz isso, o meu faturamento foi quando eu vi a primeira vez o meu faturamento dobrar. Lá atrás, vou voltar lá, sei lá quando, 2011, quando começamos a trabalhar como correspondente, era eu e Bruno. E aí, de repente, eu me vi sobrecarregada. Eu fazia o administrativo, eu fazia o financeiro, eu fazia fórum, eu fazia as audiências como preposta, eu fazia as diligências, e eu não tinha carro, era só busão e metrô. E aí, quando eu chegava do fórum, gente, eu nunca esqueço, tá? Só um detalhe. Eu saía do fórum às 7 horas da noite, todo dia. Todo dia eu saía às 7 horas da noite do fórum. E o fórum da minha casa, naquela época, o fórum, sei lá, tava no Fórum Central de São Paulo. E eu morava na Zona Sul, no extremo da Zona Sul. Eu levava 2 a 3 horas para chegar na minha casa de ônibus. 2 a 3 horas de busão, tá? Todo dia, voltando do fórum. E eu, tinha celular, né, Fernanda? Você ficava no WhatsApp? Não tinha Zap, eu não tinha crédito celular. Então, não, eu não ficava no celular. Aquelas 2 horas pareciam que eram 5 anos. Mas tudo bem.
Aí quando eu chegava em casa, aí eu ia tratar as imagens que eu fiz, passava pro computador, mandava pros clientes, lia os e-mails que eu tinha recebido naquele dia, agendava. Eu ia dormir 2 horas da manhã e às 6 horas da manhã eu tava de pé pra ir fora de novo. Por quê? Porque é 3 horas da minha casa por fora. Beleza. Até me perdi. Pronto, beleza. Aí quando eu me vi muito sobrecarregada, eu e o Bruno, eu falei, cara, não aguento mais, vou morrer. Então vamos contratar um estagiário. Né? E aí começou a primeira contratação de estagiário. Aí ele começou a ajudar a gente. Então, enquanto eu estava no Fórum Central, o Daniel, eu lembro na época, ele ia lá pro Fórum da Zona Sul. E às vezes eu estava na Zona Sul e ele ia lá pra Zona Norte. Eu não precisava mais cruzar a cidade. Né? Ou então, sei lá, eu já tenho alunos aqui que pegaram estagiário que tem moto, por exemplo. Então, eu não tinha carro, mas se meu estagiário tivesse moto, ele podia fazer a comarca do lado. Ai, Fernanda, mas e o reembolso com a gasolina? Isso aí é outra história para outra live, tá? Calma que isso é outra história para outra live. Mas, você que é advogado pode usar as parcerias com o estagiário e com o bacharel para aumentar o seu braço, para aliviar para você. Então, você é advogado, você não quer saber fazer diligência? Você só quer saber fazer audiência. Contrata um estagiário, bota ele para fazer diligência. Pronto. Aí você fica interno. O que é ficar interno? É ficar dentro do seu escritório, fazendo captação ativa, ligando para o escritório, pesquisando evento jurídico, se inscrevendo para palestra, vai na OAB tomar café, vai ser visto no fórum. Tudo bem. E o estagiário vai lá e faz o trabalho. Massa, né? Então, não diminua jamais o trabalho do estagiário e do bacharel, tá? Porque eles podem ser grandes parceiros para você que já é advogado. Inclusive, se você já é advogado e tem um escritório de advocacia, o seu estagiário vai por fora fazer as diligências e ele paga os custos do escritório só com a correspondência. Então, o advogado pode fazer tudo. O advogado vai lá e faz a diligência. Presta atenção aqui, ó. Socorro. Advogado pode fazer audiência, óbvio, como advogado e como preposto, mas na mesma audiência, ou você vai ser o advogado ou você vai ser o preposto. Por favor, tá? Na mesma audiência tem que escolher. E se você fizer a conciliação como advogado, na instrução não vai de preposto, vai de advogado de novo. Por favor, tá? Isso aí é uma coisa que eu tento alinhar com meus clientes. Quando eu mando os dados do advogado e do preposto de uma audiência de instrução, eles precisam analisar quem foi na audiência de conciliação, para não dar esse erro. O ideal para você fazer, se você é advogado, o ideal para você fazer é assim, ó. Você vai, presta atenção, anota aí. Você vai ter uma planilha, aí você coloca lá, equipe, vamos supor, Maria Fernanda, equipe apoio Maria Fernanda, tá? Aí eu vou sempre colocar assim, eu sou advogada, então meu nome, minha OAB, prepostos. Aí tem uma relação de prepostos. Sempre você vai usar isso, tá? Então, nunca, se você é advogado e costuma fazer as audiências como advogado, não coloca nunca seu nome como preposto. A não ser que aquele dia você não pode mesmo, não tem um preposto para mandar. Aí você vai de preposto. Mas mantenha a regra de vocês sempre como advogado, justamente para não acontecer esse tipo de coisa, tá bom? Então, é só essa ressalva que eu tenho que fazer no que se refere a audiências como advogado. Nunca faça preposto e advogado na mesma audiência. Escolha, e se você é advogado, dê preferência para você atuar como advogado e não como preposto. Mas, Fernanda, a contratação veio só preposto. Aí você vai com preposto. Mas, normalmente, na conciliação, quando o processo precisa que seja advogado e preposto, desde a conciliação eles já contratam advogado e preposto, tá? E aí na instrução eles vão manter advogado e preposto. Mas se já na conciliação eles contrataram só preposto, é uma boa chance deles manterem isso lá para a instrução. E aí, se eles contratarem só preposto, você pode dar o seu nome como preposto, já que você é advogado, vai como preposto, que tá tudo bem, beleza? Mas tenta sempre manter essa questão, quem é advogado, quem é o preposto, é o preposto. Tem gente, por exemplo, que são, 2 advogados parceiros, e eles têm 3 prepostos que também são parceiros. Então, tenta manter você e o seu colega que também é advogado, sempre como advogado, e deixa a equipe de prepostos somente como preposto, tá bom? Essa é a dica. Agora que eu me bati, já me descabelei, levantei e tal, eu vou ler o que vocês estão falando. E eu vou responder algumas dúvidas, tá bom?
Ó, eu vi aqui que o pessoal falou de tabela do OAB. Nós vamos ter uma live sobre isso. Deixa eu ver quando. Principais, crença. É que eu tô aqui olhando meu calendário de lives todo de janeiro, eu já tenho todos os dias. Provavelmente vai ser na semana ali do workshop. Provavelmente. Nós vamos ter uma live só para falar sobre tabela do OAB e a correspondência, tá? Então não vou responder muitas dúvidas sobre isso, porque eu quero falar uma live inteira sobre esse assunto da tabela do OAB, tá bom? Ah, tá. Crenças limitantes aqui, queimou a ponte. Nanda, sobre crenças limitantes. Dia 10. Sexta-feira agora vai ser a live sobre crenças limitantes, tá? Já tô convidando vocês. Peraí que eu tô rolando aqui, tá? Tô rolando a telinha aqui. As grandes comarcas têm concorrência gigantesca, então é muito difícil ter muitas diligências no mês. Não é verdade, Maria Barbosa, não é verdade. Ah, eu falei que ia começar com a sua. Isso não é verdade. Não é verdade mesmo. É claro que a concorrência é grande, mas a maioria dos correspondentes não estão preparados. Pasme, tá? Bart Elisa, sou bacharel em Direito e gostaria de ser correspondente. Espero que você tenha ouvido todas as dicas que eu dei para quem é bacharel, hein? Vamos lá. Thaís. Como começar, Vivi? Bom, todo mundo que tá aqui nessa live já se inscreveu pro workshop, né? Vocês estão sabendo, do dia 20 a 27 de janeiro, 11º workshop do Correspondente Jurídico, 100% online, 100% gratuito. Fernanda, onde é que eu me inscrevo? Quando terminar essa live, no perfil do meu Instagram, tem um link e você pode fazer a sua inscrição lá, tá bom? Peraí, Ademir, não sei nem como começar a ser um correspondente jurídico, acredito que preciso fazer o curso, ou acompanhar com outro correspondente, não sei se esse é o procedimento. Ademir, se você ainda não conhece o trabalho do correspondente jurídico, calma, faltam menos de 20 dias para o nosso workshop. Assiste o workshop que você vai entender muito sobre correspondência. Eu vou entregar um puto workshop para você, você vai saber tudo. São 4 aulas, 4 aulas, tá? Então vem comigo no workshop que é sucesso. Eu garanto para você, você vai sair desse workshop sem dúvida nenhuma sobre correspondência, garanto. Beleza? Volta rapidamente o que é o correspondente jurídico. Ai, Anália, faz assim, assiste a live quando eu terminar de novo. No comecinho eu já falei, tá? Vai acabar o meu tempo aqui no Instagram. Gente, tem muitas dúvidas que eu recebi no boxinho. Se você ainda não colocou a sua dúvida no boxinho, quando eu terminar essa live, vai lá no meu stories e coloca, que eu vou responder as dúvidas todas do boxinho lá, tá bom? E eu vou deixar gravado no destaques. Sabe aquele campo de destaques do meu Instagram? Eu coloquei hoje um que tem uma interrogaçãozinha, porque eu vou responder as dúvidas e vou colocar o stories lá naquele destaque, tá? Pode colocar lá. Se eu não responder aqui durante a live, você vai lá no meu stories e pergunta lá, tá bom? Não é pra ser assim. Na próxima live o Bruno vai estar comigo, aqui na live, aí ele vai me falar as dúvidas e eu já vou... já responder, entendeu? A live de sexta-feira já vai ser desse jeito. Já aproveitando para convidar vocês, então. Sexta-feira, às 10 horas da manhã, vamos ter live. A live será sobre o tema Crenças Limitantes. O que te impede de conseguir a abundância na correspondência jurídica. Para quem não sabe, gente, na sexta-feira eu sempre faço as live brisa, né? Que a gente chama. Nós, todo mundo aqui do CAP, chamamos as lives de sexta-feira de live brisa. Que são as lives que eu falo sobre outros assuntos que são muito importantes para o seu desenvolvimento pessoal, que sem esses assuntos dificilmente você vai conseguir sucesso em qualquer área da sua vida, tá? Fato. Mas são as live brisa. Então, sexta às 10 horas da manhã, já tô falando para vocês sobre o que vai ser. Vem, que eu vou esclarecer as suas crenças e você vai descobrir o que tá te impedindo de conseguir o seu sucesso profissional, tá bom? Que mais? Fernanda, a saga dos bichos, né? Então você já me segue já tem um tempo. Você sabe que toda vez que eu faço uma live é um bicho demônio me atormentar. Que isso? Ai, meu Deus, vamos lá. Acho que eu não vou conseguir rolar vocês falando muitas coisas.
Mas para prestar o OAB precisa de experiência, apenas calma e estudar. Para passar no OAB não precisa de experiência, mas você precisa de dinheiro, né? Tipo, para viver até lá. E a correspondência vai ajudar. Já vai esgotar aqui, gente. Ai, Má, olha só, eu vou te responder, tá? O seu e-mail. Tá lá na minha caixa de entrada, amanhã eu vou responder o seu e-mail, tá bom? Você entrou na live, cheguei agora, não peguei o fio da meada, mas bacharel não pode desistir mesmo e tal. Então, amanhã eu vou responder o seu e-mail, tá bom? Não esqueci de você, que hoje o dia foi muito corrido. Tá bom? Gente, vai encerrar aqui a minha live no Instagram. Muito obrigada por vocês ficarem comigo até essa hora, tá bom? Sexta-feira, espero todo mundo às 10 horas da manhã. Se vocês ficaram com alguma dúvida, vai lá no meu Stories e coloca a dúvida lá que eu vou responder, tá? E façam a inscrição pro workshop, quem ainda não se inscreveu. Quem se inscreveu, entra no Telegram, acompanha os conteúdos que eu tenho postado lá. E até o workshop. E até sexta-feira, né? Na verdade. Beijo, gente. Obrigada.